porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. De ti. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa Ele te abraçar. Não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira e o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua entrega Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão
muita calma nesta alma. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a qualquer hora. Boa noite, Eva, para quem está aqui ao vivo agora. Olha, já tem muita gente. Silvano Campos, Lina, Antônio Menezes, Carmelita, Carmélia, Alice, Vina Alves, Marilene, Andréia Lemes, Dilma Freitas, Angelina, Rosa Camargo, Celina Batista, Edival Melchor, Margarida, Ana Patrícia Falcão, Marli Ogawa, Wanda César, Carla Rita, Célia Campelo, Irani Barreto, Helena Maria, Liege, Sandra Cristina, Maria Melo, Zu Agra, tinha sumido, boa noite, Zu. Renata Rodrigues, Ana Paula Meirelles, Irailde Alves, oi Irailde, Elisete, Aliene, opa, Dorinha Galvão, Edival, já falei, Ana Gambini, Josiara Cláudia Rodrigues, Cláudia Lima, Eliane Lima, Carla Rita, Tereza Célia, Darnei, Edileuza, Antônio Menezes, Ana Paula Meirelles, Ivone Dantas, Vera Lúcia, Márcia Weber, Nídia Ferreira, Feliciana, Lene, Eunice Penha Rodrigues, Adriana Joaquim, Irani Barreto, Soraya Sossó, Inês Tolentino, Osmarina, Cláudia Sanches, Leila, espero que você esteja melhor, viu? Nosso abraço, que Deus te abençoe e te acompanhe aí nessa provinha, né? Graças a Deus. Pagando as dívidas, né? Clotilde Lacerda, Maria Júlia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Maria Melo, Márcia Weber, de novo, Rosana de Souza, Edilene, Wanda César, Altair Álvares, Carmita Carvalho, Priscila Lourenço. Azul, você está no fundão, né? Tá certo. Ana Cris Andrade, olha, bem-vinda. Francisca Bittencourt, calma, não te preocupes. Anne Graciele, Adolfo Freire, boa noite. Eunice Inês, Luciene Silva, Clotilde Lacerda, Ivone Dantas, Cláudia Rodrigues, Vera Lúcia Silva Ramos, Elaine Nascimento, Célia Nascimento, Terezinha Leite, Elisete Andrade, alô, 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 alô. Para você, viu, Alex, o alô. Quem mais? Maria Alice, acho que falei todo. Keila Leite. Zilma Machado. Acho que agora eu já falei. Marilyn Karina, olha que nome chique. Sheila Gama, Sheila sumida também. Márcia Lloyd, Vera Lúcia Lúcia, Clotilde, família Ellen Júnior. Gente, como vão vocês? Saudade de todo mundo, beijo para a família Buscapé aí, saudade de todo mundo, viu? Alésia, Tereza Cristina, Ivanilda, Laciene, Carmélia Castanho, Dilma Freitas, Cláudia Rodrigues, Rosângela Freitas, que eu não tinha falado, né? Silvano Campos e família. Acho que agora deu. Érica Leandro, faltou a Érica, com a fadinha. Ana Paula Felipe, estava faltando também. Vina Alves. Edson Aparecido Diniz. Então, meus queridos, Regina Kamicoga. A hora que eu vou parando, aparece um novo. Vamos ver se tem algum novo aqui agora. Regina Coelho.
É uma nova. Odete Valença, Rosana Ribeiro, Rosângela Freitas, Rosana de Souza, Ângela Maria Fernandes, Janice Célia, Maria Alice, Benedita Dessa, alô! Darnei, quem mais? Agora deu. Senão o menininho já me chama atenção, né, menininho? Chama não, né? Então é isso aí, meu povo. Seja todo mundo bem-vindo. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Quantos dias já? 652, né, Alex? Ou 3, não sei. 2, né? 652 dias na companhia de vocês. Isso é uma bênção para todos nós, né? O quanto nós já aprendemos, quanta coisa já aconteceu na nossa vida nesses 652 dias, né? Tem gente que já mudou de casa, tem gente que já mudou de trabalho, tem gente que ganhou neném, que tem neném novo em casa, tem gente que separou, tem gente que casou de novo. Nossa, é uma novela, né? Muitos capítulos. E tem gente que estudou mais, que aprendeu mais, tem gente que recomeçou, tem gente que olhou para si mesmo e deu um up, né? Deu uma guinada. Tem gente que conheceu Jesus. É muita coisa boa nessa nossa família, né? Dá um grande livro. E tem gente que aprendeu a acender as lanterninhas. Então vamos lá, acender as nossas lanterninhas, avisando para Jesus que esse ponto de luz está à disposição da espiritualidade. Todos nós reunidos numa só vibração, num só amor, juntando todos os lumes, todas as fagulhas de amor que saem dos nossos lares. Vamos pedir a Jesus que aproveite o que de bom nós estivermos emitindo e lance isso para todo o mundo, para todas as regiões, todos os continentes, todos os países, todos os governantes, toda a humanidade. Senhor, põe tua luz no mundo. E nós, pequenos colaboradores, formiguinhas, acendemos agora as lanterninhas, sinalizando que o amor está conosco, que Jesus está conosco. Sejam bem-vindos encarnados, desencarnados. Seja bem-vinda toda a espiritualidade que sustenta o Evangelho de amor. Sejam bem-vindos todos os anjos da guarda de cada um de nós, que fiquem ao nosso lado, cooperando também, nos intuindo, nos alertando. Os nossos ouvidos estarão abertos para as boas sugestões. Obrigada, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila, doutor Bezerra de Menezes, que não se esquece de nós, Chico Xavier, tão querido, doutor Eurípides Bassanufo, doutor Inácio, Cair Barchuta, doutor Odilon, Batuíra, José Grosso, toda a espiritualidade amiga, seja bem-vinda onde quer que se encontrem ligados a nós, nossa gratidão e nosso amor. E assim, Senhor, com essa família reunida, com as luzes que estão sendo emitidas, nós vos pedimos proteção de todo o mal, visível e invisível. Proteja as nossas famílias e nos abençoe, Senhor, a cada um de nós. E assim pedimos permissão para iniciar o Evangelho de Amor de número 652, dizendo graças a Deus, que assim seja. Boa noite, menininha azul. Boa noite. Alô, alô, meu povo. E aí, gente, quarta-feira, 2/2/2022. Ó, esse dia só hoje dois é top, hoje, né? É 2 demais, como diria lá em Minas Gerais. Gente, e aí? Eu vou ter que dar uma passada lá pelo Facebook, porque você só lembra do povo do YouTube. Não, é porque eu não tenho como conectar os dois aqui. Não, aí eu falo de um povo, você fala do outro Eu povo. vou ajeitar isso aí para você. Ó. A Júnior Bernard já chegou por aqui, a Rosilane Leonelva, a Soraya, a Aurezina, a Ângela Maia, falou que faltou ela. A Rosimeire da Silva, a Jaqueline Paiva, a Mandaluz Mandalas, ó, tem até uma imagem de uma mandala bem bacana aqui no perfil. A Maria Ingrácia está por aqui, a Liene,
A Marli Ogawa tá nos dois. Luz Dalma Freita, Catiúça, a Soraya de novo. Quem mais? A Marina dos Reis, também acompanhando aqui pelo Facebook. Rogelvanilda Silva, minha amiga lá de Quirinópolis. Pra onde você anda, minha filha? Ela estava para os... Não sei se era para Londres, da última vez que eu vi. Antonieta pedindo vibrações para o esposo. A Maria Eugênia lá de Portugal. A turma de Portugal, cada dia tem um se identificando aqui que a gente não conhecia, né? Abraço para todos os amigos de Portugal. Márcia Pupim já também botou a carinha aqui no Facebook. Gente, ó, vamos compartilhando aí no Facebook, viu? Compartilha porque tem muita gente assistindo no outro dia, graças aos compartilhamentos. E estão mandando depoimentos aqui para nós agradecendo. Alguns agradecendo os comentários, né? Alguns foram marcados aí nos comentários. Alguém foi lá e colocou o nome de um amigo, de uma amiga, né? E depois eles aparecem e agradecem. Está em Quirinópolis, dona Rogelvanilda. Muito bem. Josiara também aparecendo aqui no Facebook. A Elisete Andrade. A Ivanilda Marci também aqui escondidinha. Meu amigo Denis, lá de Itajá, Goiás. Melhor cidade do universo. Ê, Denis, hein? Obrigado pela presença. Mundo, né? Capital do universo, do lisverso, como diz você. A Dilma já compartilhou, Neide Ferraz também já está por aqui, Neumi. A Josiara tem até uma... Como é que chama esses bonequinhos? Esses... Avatar? Avatarzinho dela aqui, ó, toda chique. Penteado moderno e tal. A Fátima Guiar também, diretamente de Bom Jardim, Pernambuco. Muito bom. Gente, é o seguinte, hoje nós temos aniversários aqui no Eva. Cláudia Sanches, olha só, gente. Parabéns, Claudinha. E a Meire Mioto, Meire Eunice Mioto também aniversariando hoje. Parabéns, Meirinha. Olha o Jailson, lá de Recife. Jailson, eu vou te falar, esse menino é fera, viu? Gente boa, né? Ô, menino, esse é duro na queda. Esse é um gato, né? Esse aí eu vou te falar um negócio. Ele já gastou mais, mas eu acho que ele é mais potente ainda do que um gato. E o gato só tem 7 vidas. Pelo tanto que ele já contou aí de reforma que fizeram no organismo físico dele, ele já gastou mais do que 7. Ele é um leopardo. É. Muito bom. Gente, é o seguinte. Hoje nós temos um desafio. E a gente vai precisar da participação de vocês aí, viu? Porque há algum tempo... né, os amigos espirituais aqui que acompanham o Eva têm sugerido, especialmente para nós dois, o estudo das cartas de Paulo. Já faz um tempo, hein? Eu acredito que 1 ano e meio, no mínimo, com certeza. Não simplesmente para virmos aqui no Eva, né, com os estudos, mas particularmente mesmo. A proposta deles, num primeiro momento, é que nós, no nosso Evangelho no Lar aqui, né, nós estudemos, criemos momentos entre nós dois aqui para o estudo das cartas de Paulo. Há bastante tempo a gente já tem recebido essa orientação. É lógico, se isso for possível ser feito de forma compartilhada, eu acredito que será importante, né, para todos aqueles que se ligarem aqui ao Evangelho de Amor. Mas eu confesso para vocês, particularmente, né, que reconheço não ser um exercício tão simples o estudo das cartas de Paulo. Por quê? Porque exige de nós uma dedicação bastante intensa, especialmente na minha opinião, né, a necessidade de contextualizar essas cartas, né, de entender um pouco mais aquela realidade da época, né, como aquelas comunidades viviam, como elas se relacionavam. É importante perceber as posições geográficas ali, né, para que a gente entenda as movimentações do apóstolo dos gentios, né, assim. Então é um desafio
relativamente grande. Para facilitar a nossa vida, é lógico, né, que nós temos aí uma contribuição maravilhosa de Emmanuel, por meio da psicografia do Chico. Né, Emmanuel já se dispôs aí a comentar as cartas de Paulo, né, com muita propriedade, mesmo que sejam pedaços, né? Aqui, ali, acolá, Emmanuel vai lá e pincela, né? Ele pesca lá uma passagem, um trechinho de uma dessas cartas e estabelece um raciocínio com base no seu conhecimento. Isso ajuda bastante. Hoje, por exemplo, nós teremos essa oportunidade, porque Emmanuel fez exatamente isso que eu estou dizendo aqui, né? Num texto, lógico que psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, chamado Cristo Operante, está lá no livro Pão Nosso. Emmanuel, ele comenta, né, um trecho da carta de Paulo, está lá em Gálatas, capítulo 2, o versículo 8. Então, observe só, né, o desafio que é estudar uma carta de Paulo, porque Emmanuel traça uma mensagem em cima de apenas um versículo. Por isso que eu confesso para vocês aqui que, para mim, particularmente, é um desafio. Eu tenho pensado bastante em como conduzir esse estudo de forma proveitosa. E, lógico, já que nós temos aqui a oportunidade de iniciarmos, né, com uma ajudinha de Emmanuel, aproveitemos, né, gente? E o versículo citado é o seguinte. Paulo diz assim, ó, porque aquele que o gerou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Tá fácil para você? Nossa Senhora. E aí? Esse é um versículo dessa carta de Paulo, que está lá em Gálatas 2, 8. O que você acha desse desafio de estudar Paulo? Esse é um versículo, de novo, porque aquele que o gerou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Ele está se referindo, lógico, a Simão Pedro, né, gente? O apóstolo do Cristo. Tá aí o desafio, né, gigante? Por isso nós vamos precisar da ajuda de vocês. Ó, assessoria do Eva. Nós anunciaremos com antecedência quando os estudos forem relacionados às cartas de Paulo. E nós pedimos que vocês fiquem mais atentos ainda, né, no sentido de não nos deixar escapar do trilho, né, que nós sejamos os mais fiéis dentro das nossas possibilidades à proposta desse apóstolo, tá bom? Tá, mas vamos pegar essa carta por completo? Para facilitar então a nossa sequência aqui, a gente vai fazer o seguinte, agora, nós só vamos retornar com o texto do Emmanuel lá no final. Primeiro a gente vai dar uma passeada, né, nessa relação aí que Paulo está propondo com esse texto. Carta aos Gálatas, aqui então vai do versículo 1 ao 10 e não simplesmente o 8º. Em seguida, diz Paulo, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação, e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que prego entre os gentios, a fim de não correr, nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante, por deferência, por respeito, para que a verdade do Evangelho fosse preservada para vós. E por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem não me interessa,
Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que estava operando em Pedro, e aqui é o versículo citado por Emmanuel, para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles para a circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Moleza, né? Tô viajando aqui. Esses dias eu assisti o filme de novo, né? Então, vendo você ler aí, estou viajando. Tá aí o desafio, gente. Nós vamos entender aqui hoje a importância, o cuidado que temos que ter para não desandar as missões que foram confiadas a nós. A importância de um esforço para compreender o outro, para se colocar no lugar do outro, até para que você tenha a oportunidade de apresentar a sua ideia, na qual você acredita, nas suas verdades, nas suas convicções, entendendo que o outro também possui as suas verdades, que o outro também tem as suas convicções. E que nessa nossa história do cristianismo, nós tivemos situações muito difíceis, muito sensíveis, e que necessitaram de espíritos com habilidades incríveis para que hoje nós estejamos aqui relativamente em paz, aprendendo com as experiências deles. Pensemos e cantemos, por gentileza. Daqui a pouquinho a gente volta, tentar aproveitar ao máximo as informações trazidas por Paulo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino
a boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Então, ainda bem que a gente tem as canções para dar uma aliviada, né, gente? Na profundidade. Não é como disseram muitos de vocês, muito profundo, né? Esse texto de Paulo aqui. Olha, se você já esteve assim, ó, absolutamente certo em relação a algum assunto, mas de repente você tentou defender esse assunto, né, diante de outras pessoas que também tinham absoluta certeza do que estavam dizendo, e aparentemente as opiniões eram contraditórias, provavelmente você vai ter mais facilidade de compreender esse texto de Paulo. Ou melhor ainda, né, nós teremos juntos aqui uma oportunidade rica, gente. Presta bem atenção nisso, viu? De entendermos, de pensarmos aqui sobre a forma que nós nos posicionamos em relação às nossas certezas. Nós vivemos tempos em que há uma necessidade clara de um posicionamento, não é? É ou não é? E muitos estão se posicionando por aí. É hora, né, de separar o joio do trigo. Pois é. Então, essa conversa de hoje, eu espero que nós sejamos felizes e que, se nós conseguirmos chegar nessa compreensão de que é necessário cuidarmos da forma que nós expomos essa nossa opinião, essas nossas verdades, já valeu a nossa estada aqui hoje, nessa quarta-feira, 2/2/2022. Havia um impasse, e nós inclusive estudamos esse impasse dia desses aqui no Evangelho de Amor, naquela comunidade cristã, lá do início. Pode falar. Aniversário? Pode falar. Eu não ia te atrapalhar, não, ia mas esperar. vai lá, porque já aproveita. É a Renatinha que está dizendo que hoje é aniversário da tia Zola, lá em Araxá. E ela assiste o Eva todo dia. Então, parabéns. Parabéns. Muito bem, então. Vamos lá, gente. Agora a gente vai tentar manter a conexão do texto, tá? Dê aí os aniversários, algum comentário extra aí que estiver extra assunto aqui. O que a gente pode fazer? A gente vai aí, conforme os intervalos forem ocorrendo, né? Eu falo os intervalos, os momentos em que a gente vai intercalando com as canções, a gente vai tentando trazer para que tenhamos mais facilidade de manter uma certa linha de raciocínio, já que, né, é um assunto que nos exige, como já foi percebido aí pela maioria de vocês, tá bom? Então, naquela época, essa história da circuncisão, gente, era um assunto complicado. Tanto é que, se você for perceber na essência, exatamente foi esse o assunto que Emmanuel pincelou de dentro da carta de Paulo. Nós já dedicamos um Evangelho de Amor aqui praticamente por completo para tratar desse assunto, né? Mas é só para relembrar aqui como uma forma de pincelar de novo, né? Para os judeus, né, tratava-se de um costume, e a maioria deles, né, já nos primeiros dias
da encarnação aqui do Espírito, né, ainda criança, bebês ali, a circuncisão já era feita. Porém, para os gentios, ou seja, os não cristãos daquela época, né, alguns chamados de pagãos, que ainda se dedicavam muito às coisas do mundo, né, não tinham uma vinculação ainda muito espiritual, não havia entre eles ainda a crença num Deus único, né, ou seja, entre eles, isso não era praticado, a circuncisão não tinha prática, e muito menos era considerada dentre os costumes daquele povo, né? Ou seja, não fazia parte da forma deles se relacionarem com Deus essa questão da prática da circuncisão. Tem uma amiga nossa aqui do Eva que fez um comentário agora, e vai ser interessante que ela pode nos ajudar, a Ângela Maia. Ela comentou que está lendo Paulo e Estevão. E para que a gente possa, com certeza nós vamos trazer essa obra aqui em todos os assuntos relacionados às cartas de Paulo, né? No capítulo 5 do livro Paulo e Estevão, nós temos um relato desse impasse, né, gente? Porque causou um impasse na sociedade da Antioquia, onde Paulo, né, vivia naquela época. E lá no livro Paulo e Estevão, Emmanuel diz assim, ó, as lutas da circuncisão estavam acesas, divididos pelas afirmativas dogmáticas. Vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Discussões estéreis e venenosas. Aqui é para a gente entender onde que Paulo estava pisando, gente. E aí a gente vai, diante desses conhecimentos, pelo menos na minha opinião, aumentando ainda mais a admiração diante desse espírito. Tentando estabelecer a harmonia geral em torno dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo tomava inutilmente a palavra, explicando que o Evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Então você pensa que a relação era cordial mesmo entre aqueles que estavam vinculados aos propósitos do Cristo? Os embates entre os chamados cristãos, eles existiam. E Paulo fazia suas abordagens aqui, ó, e ainda dizia, Emmanuel, né? Tomava inutilmente a palavra. Sabe aquela história de bater em ferro frio? E mesmo assim, ele insistia para contar para nós que nós precisamos cuidar de construir esse reino de Deus dentro de nós. Que essas atitudes exteriores, que outrora foram importantes, já não fazem mais sentido. Você consegue imaginar como Paulo era visto diante de um posicionamento desse? Então aqui nós temos eu diria assim, a primeira reflexão que esse texto nos oferece na noite de hoje. Paulo estava apresentando uma ideia diferente daquelas até então apresentadas para defender o mesmo Cristo. Imagina isso. Se hoje aqueles que se dispõem ao enfrentamento, né, a saírem de si mesmo, de uma zona de conforto, de comodismo, nos ambientes em que estão. Talvez hoje a gente não tenha a possibilidade de escrever uma carta enviada lá para a comunidade de Gálatas, mas a gente pode fazer uma postagem no Facebook. A gente pode fazer um comentário numa reunião de família. A gente pode expor a nossa opinião aqui numa rede aberta, como, por exemplo, aqui no Evangelho de Amor. Então nós podemos aprender com quem já trilhou caminhos semelhantes e já sabe dizer para nós, por aqui
vai que dá. Por aqui, cuidado. Então, quando nós temos uma ideia contrária a alguém, presta bem atenção nisso, que foi o que Paulo teve naquela época. Desafio nosso, primeiro, compreender a perspectiva do outro. Paulo teve que ir lá conversar com Tiago, conversar com Pedro. Na carta diz isso. Ele subiu 14 anos depois, ele foi de novo a Jerusalém para contar para os esteios, né, que para ele não tinha diferença nenhuma, que para Deus não tem essas separações, né, para contar para eles o que ele, Paulo, estava fazendo, para dar o seu ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, essa atitude de ir até lá era uma oportunidade que Paulo estava se dando para entender a perspectiva deles. Por que Pedro defendia tanto a circuncisão? Por que Tiago, principalmente, a gente vai entender logo à frente que o embate maior entre Tiago e Paulo não foi brincadeira, não. O negócio foi sério, a ponto de colocar em risco o cristianismo nascente, né, gente? O cristianismo lá daquele princípio. Então, Paulo está ali diante deles para entender o seguinte: será por que eles pensam assim? Será por que eles estão agindo assim? Segundo ponto, entender essas razões. Esse é o nosso desafio. Por que esse vizinho meu está pensando desse jeito? Por que ele está fazendo isso? Por que esse chefe meu está falando dessas coisas? Qual a base que leva-o a pensar, expressar-se e agir assim? Quais são as suas razões? Antes de simplesmente bater de frente. E terceiro, com respeito e com esse entendimento da perspectiva do outro, aí sim oferecermos a nossa ideia, colocarmos o nosso ponto de vista. E a gente vai percebendo, né, com a sequência do nosso estudo dessa noite aqui, o quanto Paulo foi feliz, né, utilizando-se dessa estratégia, a qual nós hoje podemos lançar mão na nossa vida, se quisermos também nos colocarmos à frente do nosso tempo como apóstolos de Jesus, num ambiente tão necessitado dessas posturas. Cantemos, por gentileza? Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus
construção de um mundo novo, muito melhor. Se eu irei, levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A Gente, vocês estão vendo que eu ainda continuo tossindo, né? Fui perguntar à minha médica, né? Falei, mas como é que é isso? Ela falou, Elizabeth, 2 meses, tenha calma, que essa tossinha, ela fica uns 2 meses. Então, gente, vamos aguentando aí. Aí, a hora que pega um agudo aí, que vem a ânsia da tosse. Muito bem. Comentários aqui, a Marina Ana. Esse livro, né, ela está se referindo a Paulo e Estevão aqui. Me fez pensar o quanto Paulo, em uma única reencarnação, pôde se transformar tanto. O Jailson, imaginando naquela época, né, Paulo revelando ideias novas, a pé, andando longas distâncias, muitas vezes dormindo com fome, ao relento, e não esmoreceu na missão. É isso mesmo, né? É bom a gente pensar nessas coisas, né, gente? Nos leva a perceber o quanto nós somos privilegiados hoje. E a gente tem aqui, ó, uma câmera, microfones, um espaço seguro, né? Bem alimentados, inclusive, mais do que precisava, para poder falar do Cristo, do Evangelho de Jesus. Não é privilégio? E aí cada um se imagina aí do outro lado, né? Alguns aí, ó, no conforto de um colchão, às vezes até com uma cobertinha, um edredom aí, um travesseiro, sofá de casa e assim por diante. Cuidando das coisas aí, né? Se está cuidando das coisas é porque tem coisa para cuidar. Isso é muito legal. Ó, essa aqui é interessante. A Adriana Joaquim perguntou aqui o seguinte: que orientação quando o vizinho liga o som na maior altura no sábado para o domingo, se você tem pais idosos que dependem de medicamentos para dormir e no diálogo com estes, né, com os vizinhos, eles não abaixam o som? Eu tenho uma recomendação bem evangélica nesse caso aqui. Tem um humorista antigamente que ele dizia o seguinte, ó, P-U-L-I-C cedilha A, puliça. Gente, vai fazer o quê? Você pode fazer uma prece por eles, você tem um valor muito grande, não é? Você pode ser o mais amigável possível, mas nesse caso aqui, na minha opinião, puliça. É para isso que serve esses nossos irmãos que têm preparo para lidar com esse tipo de espírito. Você tem alguma outra sugestão? Fica à vontade. Muito bem. Então, gente, a circuncisão, vamos voltar nesse assunto aqui, porque ela é a base, né, de tudo que está sendo comentado aqui hoje, né? Para os judeus era algo muito importante, mas importantíssimo, gente. Tanto é que esse costume representava para eles a aliança com Deus. Você imagina? Aquilo ali era o símbolo da aliança com Deus. Era um sinal externo, mas para muitos, em termos de argumento, eles tinham a circuncisão como algo muito profundo e com uma simbologia íntima. Então, para quem já tinha chegado à conclusão que era simplesmente uma ação exterior e que outros estavam se aproveitando disso para escravizar irmãos nossos, como é que você chega para alguém e tenta convencê-lo do contrário? Tradições multimilenares. Tá vendo o tamanho do desafio?
E é um símbolo tão forte, gente, trata-se de um símbolo tão forte que até hoje permanece entre o povo judeu. E Paulo resolve se posicionar. Paulo era acusado naquela época não apenas de se afastar desse costume, né? Falou assim, mas você, cristão, se diz um seguidor do Cristo, do Messias prometido, né? E indo numa direção contrária a uma lei que já está entre nós há de muito tempo, que é uma lei de Moisés. Então Paulo, além disso, eles ainda diziam mais, ele era acusado, além de romper com essa tradição, que por meio daquela atitude, é como se ele dissesse assim, ó, Paulo, você está se afastando de Deus. Era isso, era assim que Paulo era visto, né? Essa era a perspectiva dos judeus em relação a esse culto exterior da circuncisão. Quem se colocava, quem se posicionava contrário a ele, era alguém que estava indo numa direção contrária ao que eles acreditavam. Ou seja, era alguém que estava em contra o próprio Criador. Você pensa... Aqui, ó, a Neiva Silva dizendo que até hoje é assim, o marido dela é judeu. Quando nasce uma criança, em poucos dias é feita a circuncisão. Sim, e tem toda uma explicação, gente, né, que nós já falamos aqui, então a gente não vai repetir isso aqui hoje, né? Até mesmo porque a gente tem que aproveitar essa lógica de Paulo. Vamos pensar agora o seguinte, qual era a motivação de Paulo? Quais os motivos, né, que levavam Paulo a colocar esse assunto em pauta nas reuniões lá na Antioquia e até mesmo em Jerusalém, como ele está narrando na carta aqui, que ele saiu lá e foi até Jerusalém. Subiu até Jerusalém para conversar essas coisas, porque isso parecia tão importante para Paulo, né, ao ponto de levar a essas, entre aspas, discussões apaixonadas, com risco até mesmo, gente, de provocar um rompimento, né, naquela comunidade primitiva cristã. Tem que ter uma lógica. Do mesmo jeito que Paulo está se esforçando para compreender o outro, nós também precisamos nos esforçar para compreender Paulo. E nesse exercício, a gente vai despertando para a importância do nosso esforço para compreendermos uns aos outros. O versículo 4 da carta que nós já nos referimos aqui, talvez nos mostre um caminho. Paulo diz o seguinte: mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência para que a verdade do Evangelho fosse preservada para vós. Gente, é o seguinte, não tem uma história que fala assim, ó, qualquer coisa que você disser vai ser usada contra você no tribunal? Muitos intrusos, falsos irmãos, eles se utilizam dos nossos próprios argumentos para nos escravizar. Então, algo que a princípio tinha uma simbologia de uma ligação espiritual com Deus, vai sendo estimulado de forma que escraviza a nossa mente, para que nós entendamos aquilo ali simplesmente como uma ritualística, como um ritual meramente material, e que é nesse ritual, nesse culto exterior, que está a nossa conexão com o divino. E aí nós nos afastamos da nossa verdadeira essência, e Paulo vem e bate exatamente nisso. Paulo vem dizer para nós o seguinte, olha, algumas ideias que aparentemente representam algo inofensivo, fique esperto, porque na sua essência trazem como propósito desvirtuar o Evangelho do Cristo. Gente, isso foi feito conosco, não só com a circuncisão, mas com um monte de outras coisas, quando a gente vai entendendo isso,
que foi desvirtuando o Evangelho de Jesus. Tanto é que o Espiritismo tem a responsabilidade de trazer o Evangelho redivivo, do resgate do cristianismo primitivo. Porque ao longo dos milênios foram plantadas as mesmas ideias, mas um pouquinho ajustadas para o que interessa, para a manutenção das massas, nas nossas mentes. A gente foi entrando nisso. E aí nós fomos colocando Jesus, levando para uma condição de mito. Nós fomos cultuando a dor. Nós fomos sendo presos numa lógica de culpa e recompensa. O pecado foi sendo trabalhado de uma forma que foi escravizando as nossas mentes. E Paulo percebeu isso lá no começo e deu o grito. Ele falou assim: para. Então, na essência, Paulo já estava dizendo para nós, lá naquela época, que esses atos exteriores não podem nos referendar, ou seja, não podem nos aprovar no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Não vai ser uma mera circuncisão que faz com que eu estabeleça essa conexão com o divino. Ele já estava falando isso lá atrás. O que Paulo estava tentando dizer para nós é o seguinte: olha, é o nosso mundo íntimo. O negócio está aqui dentro. É o reflexo das nossas atitudes que demonstra, que referenda, que aprova verdadeiramente essa nossa relação com o Criador. Porque isso estabelece uma sintonia nossa com as leis divinas. Não basta uma ação exterior para garantir isso. Não tem sentido. Isso mexeu demais, entre aspas, com os poderosos daquela época. Porque colocou em xeque toda uma proposta que veio sendo construída há milênios. Cantemos por obséquio. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após
estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Você sabe que essa música, ela nos chama atenção para o que Paulo está dizendo nesse versículo 8, citado por Emmanuel, no texto da noite aqui, né? Acompanha aqui comigo, ó. Porque aquele que o gerou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Vamos voltar na música. Deus está aqui nesse momento. Aí eu te pergunto, onde é que Deus não está nesse momento? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que foi Jesus que gerou eficazmente em Pedro o apostolado para aqueles que acreditavam na circuncisão, na necessidade da circuncisão. Para aqueles que já haviam se convertido, que já acreditavam num Deus único. Mas foi o mesmo Cristo que operou também em Paulo com eficácia para que ele seguisse o seu apostolado com os gentios. Então, às vezes, a gente arruma umas confusão em nome do Cristo, inclusive, como se o Cristo estivesse comigo, mas não estivesse contigo, porque a sua opinião é diferente da minha, porque você fala, pensa, age, sente diferente dos meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. E Paulo está fazendo essa defesa, falou assim, presta atenção, aqui, nessa comunidade, a necessidade é essa. Eu preciso me colocar aqui, me posicionar aqui como um apóstolo que foi operado pelo Cristo. Mas eu preciso respeitar Simão Pedro, que dentro de uma outra comunidade, de um contexto um pouco diferente, com bases em ancestralidades aí, também foi gerado eficazmente por Jesus. E que está lá fazendo o máximo, tomando também porretada, pedrada, bufetada, assim como eu aqui. Emmanuel, na lição 107 do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem Vinda do Reino, nos traz uma reflexão valorosa que vai nos ajudar a entender mais ainda a postura de Paulo de Tarso. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com experiência ou com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Olha como Emmanuel reforça o esforço de Paulo
lá no século I, não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Gente, nós não estamos dando conta de enxergar nem o que está de fora. Não é? Essa aqui hoje foi numa ótica, hoje para fabricar uns óculos ali, para ver se enxerga alguma coisa que está aqui, ó, a 30 centímetros de distância. Agora você imagina enxergar uma realização divina que começa no íntimo das criaturas e que produz uma luz no templo interno. Aí precisa de ajuda. Aí precisa de aparecer um Paulo de Tarso mesmo, para botar o dedo na ferida. Só que com habilidade. É aí que está o desafio. É aí aonde muitas vezes nós escorregamos, cheios de boas intenções. Livro dos Espíritos, questão 793, Kardec perguntou aos Espíritos o seguinte: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Como é que eu reconheço uma civilização completa? Como é que eu vou entender que essa população da Terra aqui, ela chegou no topo do que ela deve chegar? Não no topo da evolução, porque nós teremos outros mundos ainda pela frente. E os Espíritos nos oferecem um ensino muito importante, dizendo o seguinte: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados. Está falando com a gente, viu? Porque tendes feito grandes descobertas e obtidas maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. A gente sai contando vantagem, não é? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Gente, nós somos uma humanidade na busca da humanização. Nós estamos ainda nos primórdios, ou seja, de acordo com as palavras de Emmanuel, aqui na primeira fase da civilização. Por isso que nós ainda, 2000 anos depois desses enfrentamentos de Paulo de Tarso aqui, nós continuamos ainda nos deparando com as mesmas situações, cultuando o exterior e imaginando que dessa forma nós podemos nos afirmar civilizados. E contando vantagem porque a gente consegue se vestir melhor do que alguém se vestia há um tempo atrás. Contando vantagem porque hoje nós dispomos de tecnologias que nos permitem essa comunicação à distância. E aí? E a mudança íntima? Lembra quando nós comentamos aqui que Chico Xavier foi visitado certa vez por um companheiro espiritual que viveu na época de Moisés, no planeta Terra, e que manifestou naquela reunião ali a sua percepção, dizendo que havia percebido uma mudança significativa nos padrões exteriores, nas cidades, muito diferente da época que ele esteve aqui na Terra, mas que do ponto de vista dos corações humanos, ele não percebeu mudança nenhuma. É disso que Paulo está falando. Cantemos por obséquio. Se a provação te aflige, Deus te
conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te faltar esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia, Deus te mantém em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia, Deus te mantenha em paz, em paz. Muito bem. Gente, a contrapartida de Deus não falta hora nenhuma, hein? Preste bem atenção quando nós ouvimos essa canção aqui, ó. Deus faz a parte dele, confia, acredita. Né? Agora, a manutenção dessa paz depende, ó, de uma pequena colaboração da nossa parte. Porque se não estamos em paz, nós não temos o direito de botarmos a culpa em Deus. Ah, mas Deus também não me mantém em paz. Deus faz a parte dele sempre. As criaturas precisam agir. As divergências de opiniões são os maiores fomentadores de ódio entre os seres. Esse foi um comentário da Núbia Galdina, né, lá pelo Facebook. A Núbia, diretamente de Trindade, lá no meu Goiás. Pois é, no livro Paulo e Estevão, mais uma vez, Emmanuel nos oferece alguns relatos de quanto essa questão que nós estamos comentando aqui foi relevante, gente, para aquela comunidade primitiva. E Emmanuel informa, inclusive, sobre o risco, né, o grande risco de ruptura, exatamente por essas divergências comentadas pela Núbia aqui, ó, que com certeza seria uma verdadeira catástrofe para o cristianismo que nascia entre nós naquela época, se houvesse essa ruptura. Em meio às discussões acaloradas, né, entre Tiago e Paulo, porque Tiago, gente, ele era talvez, dentre os apóstolos do Cristo, aquele mais ligado, né, aquele mais enraizado mesmo com essas tradições, né, especialmente ao Antigo Testamento. Tanto é que os embates de Tiago não foram somente com Paulo, né? Simão Pedro teve também os seus grandes desafios com Tiago, inclusive um afastamento momentâneo de Tiago da casa do caminho, né, por não concordar com algumas atitudes do próprio Simão Pedro em relação às pessoas, os frequentadores daquele ambiente naquela época. Mas com Paulo, então, a coisa pegou. Como diz a meninada na atualidade, hoje o bicho pegou. E foi exatamente, palavras de Emmanuel aqui, né? A humildade de Pedro. E aqui a gente tem que aprender com Pedro, viu? A gente olha para Pedro como um sujeito turrão, né? Teimoso, muitas vezes ali. Mas nessa ocasião aqui especialmente, Pedro foi humilde o bastante para manter-se firme aos propósitos de Jesus, né? Que ele aprendeu com Jesus. E
num esforço de manter a caridade ali a qualquer custo. Então, o trecho do livro Paulo e Estevão que eu quero me referir aqui agora, que mostra esses relatos, diz assim, ó: a atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago, no seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido. Essa palavra, você pode pensar assim, Alex, essa palavra não existe. Eu acho ela esquisitinha também, mas eu fui no dicionário, ela existe sim. O incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva, e nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas, a despeito da forma rígida, expressional do tempo, pode dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. Então Pedro, sabe aquela história dos dois compadres, que vai procurar o coroné para resolver as pendengas deles? Pedro fez o papel desse coroné, com o padre Paulo de um lado, com o padre Tiago do outro, gente, e ali a confusão estava armada. Tiago defendendo dogmas antigos, vinculados a essa exterioridade ainda do ser, nessa crença de que numa vinculação com o divino eu preciso ter essas posturas exteriores, e Paulo questionando, dizendo isso aí não é necessário. Muito pelo contrário, abre o olho, porque tem alguém se aproveitando disso para nos manter escravos de nós mesmos, presos nas grades das nossas próprias consciências, impedindo a liberdade plena que é essa nossa relação com o Cristo. E se Pedro não faz essa intervenção aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez hoje nós não estaríamos aqui abordando esse assunto. Essa lição, gente, deixada por Pedro, então agora a gente aproveita a postura de Pedro, viu? Vamos aprender por todos os lados. Nos alcança. Nós precisamos refletir sobre essas questões que muitas vezes nós defendemos de forma apaixonada. Tem muita gente apaixonada aí no Facebook defendendo ideias aí, ó, em muitas vertentes da vida. Tem muita gente dentro da casa espírita aí com uma defesa do que considera verdade e com uma energia nessa defesa que é um negócio assim, de tirar o chapéu. Mas é preciso aprender com Pedro, porque senão, ao invés de nos aproximarmos mais do Evangelho do Cristo, com a melhor das intenções, nós estamos nos afastando do Evangelho de Jesus. Tem gente brigando nas casas espíritas porque acha que o passe tem que ser de um jeito, e o outro acha que o passe tem que ser do outro jeito. O passe tem que ser, a pessoa tem que deitar, não, o outro passe a pessoa tem que estar sentada. Não, a pessoa tem que encostar a mão no outro mesmo, a pessoa não pode nem pôr a mão em ninguém, tá doido um negócio desse, isso é assédio, não sei o quê. Mas aí falta o comportamento do Pedro de conciliação para entender aquele propósito ali, ajustar daqui e dali e manter uma conexão com o Evangelho do Cristo e aí está aí, ó. Tem muita gente que não volta mais na casa espírita por causa disso ou daquilo, porque eu não concordei com isso, porque o outro falou, porque deixou de falar, porque eu fui expulso. Então, defender ponto de vista, gente, é muito importante, é oportuno, é necessário. Agora, é preciso respeito com as diferenças. E é aqui, talvez, a grande mensagem da noite de hoje. Eu tenho que dar oportunidade também para o outro descobrir a verdade ao seu tempo, na sua hora. De repente eu já consegui alcançar isso agora, num determinado nível que daqui a algum tempo eu mesmo revisarei meus próprios conceitos. Isso não me dá o direito de exigir do outro que pense e haja conforme eu já consigo pensar e agir. Então, se eu desejo que o outro se esforce
para alcançar meus pontos de vista, minhas perspectivas, é justo que eu também me esforce para perceber essa perspectiva, esse ponto de vista no outro. Parece bem razoável, né? Esse caminho apontado por Pedro. Tiago, presta atenção em Paulo, Tiago. Aqui a realidade nossa é essa. Vai lá, olha lá o que Paulo está passando. Mas também ele deve ter chamado o compadre Paulo e falar assim: ô compadre Paulo, olha como é que Tiago foi criado, meu filho. Olha de onde vêm as bases do Tiago. Pensemos e cantemos, por gentileza. E se for para semear a esperança no jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo, não sou anjo nem demônio, eu sou só eu, imperfeito, insatisfeito, mas feliz assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição, só Deus acerta sempre. Por isso canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um Pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. É isso. Quando a gente entender essa nossa momentânea imperfeição, fica mais fácil de lidar com as imperfeições dos outros, não é verdade? Gente, até mesmo Paulo, depois de muitos anos, né, decorridos dessas discussões, mais maduro, porque a gente amadurece, né, o Jailson comentando aí, né, da importância de contextualizar Paulo, né, a realidade que ele viveu, né, outras pessoas falando que ficaram admiradas assim com a transformação de Paulo. Às vezes a gente tem uma tendência de levar ao pé da letra algumas informações que chegam até nós e não aprofundá-la. Então muitas vezes a gente percebe que a transformação de Paulo se deu quase que num processo instantâneo diante daquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, não é?
Mas será que foi só isso? Será que já não veio, antecedendo aquele momento, uma base preparatória que culminou ali na real modificação do ser, do espírito? Isso vale para Zaqueu, isso vale para Maria de Magdala, isso vale para cada um de nós. Às vezes esse encontro com o Cristo, essa operação de Jesus, usando as palavras do próprio Paulo aqui, quando o Cristo operou em mim, diz Paulo, eu entendo que ele operou também em Simão Pedro, mas que ele operou também em Tiago. O Cristo vem trabalhando, vem realizando essa operação nos nossos corações, gente, há milênios, aguardando de nós uma ação mais contundente, que realmente demonstre que nós nos permitirmos ser operados. Simão Pedro, depois de muitos anos, gente, está lá no livro Paulo e Estevão, lá, ó. Simão Pedro depois conseguiu compreender a perspectiva de Tiago, que defendia a circuncisão. Simão Pedro era contra, Tiago defendia. E muitos anos depois, eles trocaram um zap, viu? Emmanuel relata lá, tem lá um e-mail que Tiago mandou para Simão Pedro, está lá no livro Paulo e Estevão. Tiago foi lá e abriu o coração para Simão Pedro. Falou: Simão, presta atenção nisso também, Simão. Ó, entende eu, ué. Não é assim tão fácil do jeito que você pensa, não. Você já chegou nessa conclusão aí, no meio dos gentios aí, ó. Você já entendeu isso. Agora, pensa no meu lado, se coloca no meu lugar. A carta que Tiago mandou para Simão Pedro lá é uma maravilha. Pena que nós já estamos com o tempo bem escasso aqui. Eu quero me ater à resposta de Paulo, né? E o trecho da resposta de Paulo, né, nas palavras de Emmanuel aqui, diz o seguinte: o convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Ou seja, Paulo se deu a oportunidade de olhar para Tiago e falar assim: peraí, não era bem do jeito que eu estava pensando também. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto, falavam de trabalhos árduos e incessantes. Ou seja, Paulo, anos depois, observa Tiago e fala assim: poxa, essa expressão física denota que esse ser se esforça também, que ele está cansado, que o rosto carregado por essas marcas do tempo denotam que aí há trabalho, que aí há uma defesa do Cristo também. Eu preciso enxergar isso. Agora, percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Anota essa frase, Elton Reis. A vida exige mais compreensão que conhecimento. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com seu cabedal psicológico e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Preconceito, né? Eu olho para você, nem te conheço, leio simplesmente um comentário que você deixa na minha rede social, porque postei algum assunto no qual você pensa diferente, e eu já traço o seu perfil psicológico com base no meu conhecimento. Só que o conhecimento não é suficiente, é preciso compreensão, e não se compreende simplesmente analisando a superficialidade. Olha o desafio, gente. E nós estamos até agora com base num versículo de uma das cartas de Paulo. Olha o desafio. Vamos gastar 50 anos. Que vamos mais, né?
E nós estamos aqui analisando a nossa vida, né? Vivemos tempos controvertidos, em que todo mundo está querendo expressar a sua verdade e de forma apaixonada. E a maioria usando o Cristo como justificativa para suas atitudes e para suas imposições de ideias e argumentos que são questionáveis, inclusive nós. Aí a gente vai para o Zap Zap, para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube, para os e-mails, para os blogs, não é? Para as telas das TVs, dos telejornais, e damos o que damos. E a gente tem que parar e se perguntar, né? O que realmente importa nessa vida? Nós estamos aí num misto de Paulo de um lado, Tiago do outro. E o que não falta é quem tem atitude contrária de Simão Pedro. Ao invés de agir como um conciliador, taca gasolina no fogo. É estímulo atrás de estímulo para separar, para dividir, para estimular a competição e eliminar a cooperação, que é a nossa essência. E a gente cai nisso como patinhos, do ponto de vista da inocência, com todo respeito às criaturas. Presta atenção, né, gente? Quantas brigas a gente tem presenciado por vários motivos. Sejam motivos políticos, sejam motivos religiosos, sejam crenças, sejam por motivos de fé ou de ausência dela nessa nossa comunhão com Deus. Vamos pensar nisso. Eu dei o exemplo da casa espírita, esse é um. Nós estamos com dificuldade de compreender os companheiros que estão dentro de casa. Aí está Paulo de Tarso para um lado, Tiago, filho de Alfeu, para o outro. E Deus está aqui e ali. O Cristo, gente, operante, aguardando essa oportunidade de agir em qualquer circunstância. Lembra disso, ó, Elton Reis colocou aí. A vida exige mais compreensão do que conhecimento. É preciso trazer isso para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. Compreender mais. Usar a inteligência para que ela fale mais alto ao coração. Cantemos por obséquio? Em cada coração uma saudade, saudade de um tempo, de um lugar. Em cada coração uma semente, semente de um jardim, de algum lugar. Bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de trabalhar, é tempo de evangelizar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho. Cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo.
Bem-vindo ao planeta escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. Muito bom. Então, gente, diante de tudo isso, agora nós podemos compartilhar o texto que deu motivação, né? Que motivou o nosso Eva dessa noite, que é o Cristo Operante, né? Um texto de Emmanuel que está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier. Aí eu peço licença para vocês para que a gente possa realizar a leitura do texto na íntegra e já caminharmos para a conclusão do nosso Evangelho de Amor dessa noite. Paulo, em Gálatas 2:8, porque aquele que o gerou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Olha, me veio à mente aqui agora, eu disse que ia fazer a leitura, mas eu preciso abrir esse parênteses. Logo que nós nos reencontramos, né, para essa tarefa da evangelização cantada, eu e Elizabeth, alguns espíritos, né, se manifestaram dizendo que estariam conosco nessa caminhada, nos amparando, nos orientando, nos auxiliando. E diante de algumas dúvidas, né, que nós tínhamos na época, uma das orientações que nós recebemos deles foi a seguinte, que eles tinham responsabilidade com a evangelização de espíritos e não com a evangelização de espíritas. E aí eu estava observando, né, se esses companheiros espirituais já pensam assim, você imaginou Jesus? Você acha que Jesus está preocupado? Ah, não vou estar junto com você não, porque você defende circuncisão. Ah, não vou estar com você não, porque você não defende a circuncisão. Não, gente. O processo é de evangelização de espíritos. Ou seja, de todos. Onde estiver alguém focado no bem, o Cristo estará ao lado. A vaidade humana, diz Emmanuel, sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Sabe, aquela vontade de ser dono de Jesus? E agora, ultimamente, está aparecendo uns aí querendo ser dono do Chico Xavier também, né? Porque tá na moda, não é? Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre, ou seja, onde cresça, prospere, progrida o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, ou seja, aqueles estrangeiros que chegam meio de última hora no trem, já quer sentar logo na janela, sabe? Os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Isso aqui ele está dizendo, Emmanuel está dizendo o seguinte, que a brincadeira de menino de escola sempre tinha um intrigueiro que percebia uma determinada... Eles eram especialistas em encontrar Paulo e Tiago. Quando achava, e o Paulo e Tiago tentando se ajustar ali, mesmo nas divergências, chegava lá, botava a mão e falava assim, quem for mais homem, cospe aqui. Tirava a mão, lógico, e aí deixava o pau quebrar. Não é assim? É o que está acontecendo. Os fanáticos, os falsos crentes, os adventícios inquietos, infiltrando como falsos adeptos do Cristo e tocando terror. Entre eles, todavia,
surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos de Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações, sonhos, desejos, do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Através de ambos se expressava o mesmo Mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Simão Pedro não teve privilégios. Paulo de Tarso, muito menos. Por que nós queremos para nós? Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Tá aí, gente. Sejamos, esses trabalhadores firmes aí, operantes no bem, no amor, respeitando o livre-arbítrio, daqueles que nos cercam, permitindo que a gente não compactue, com aquilo que não está certo, com o que nós discordamos, mas que nós não ofendamos ninguém em função de pensarmos diferente, tá? Cantemos e finalizemos, por gentileza? Sim. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa noite de hoje. Que as nossas consciências possam se alertar, despertar para o nosso próprio bem. Que Deus e sua infinita misericórdia continue nos abençoando com esses espíritos maravilhosos, benfeitores, bondosos, generosos, que não se cansam de nos enviar todo o roteiro para que possamos acertar o passo. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor, por todos esses que vieram antes, por toda essa turma que veio com Paulo. Que o exemplo de Saulo nos inspire a fazer as nossas mudanças e nos tornarmos Paulo. Que nos inspiremos nessa coragem e na decisão de cuidar do ser em vez de ter. Nós pedimos, Senhor, que nossas águas possam ser olhadas. Com certeza a maioria já está fluidificada, mas nós rogamos aos mensageiros do amor que desçam as mãos generosas sobre nossas águas. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece
quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. E assim, Senhor, nós nos despedimos neste momento que tanto nos auxiliou, que nós possamos guardá-lo, eternizá-los nas nossas atitudes. Obrigada, espiritualidade que nos sustentou, a todos os amigos, a família do Evangelho de Amor, a Jerônimo Mendonça, a Paulo, onde quer que se encontre, não sabemos se está encarnado, se está desencarnado, toda a nossa gratidão. E a Jesus, nosso divino amigo, nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito e toda a nossa gratidão. Que fiquemos em paz com Deus e felizes, que assim seja. Acabou, Alex. Muito bem, gente. Muito obrigada pela companhia. Fiquem em paz, tenham uma noite boa. Quem vier depois, tenha um excelente dia, uma excelente tarde. Sejam sempre bem-vindos. Qualquer hora que vocês chegarem, é uma alegria saber que vocês estiveram aqui nos escutando. Nós precisamos desse serviço para que a gente possa ir despertando e assim possamos também nos tornarmos melhores. Nós temos muito o que aprender e muito o que colocar em prática, Como a gente sabe que é muito mais fácil falar, decorar, ler, interpretar, basta os neurônios funcionarem, porque é de nós, é inteligência, Isso é muito simples. O mais bonito seria a gente dar um passo, pelo menos, na compreensão e depois na fazeção, como diz o Alex, Eu fico pensando que eu tenho muita vontade de ser o que eu canto, de ser o que eu leio. Não sei quanto tempo eu vou gastar, mas eu tenho me esforçado para pelo menos compreender a necessidade dessa grande mudança que nós temos que fazer em nós, porque quando a espiritualidade percebe que nós estamos investindo nessa iluminação da nossa alma, tudo muda ao nosso redor. As conexões que nós fazemos com a espiritualidade, as conexões que eles fazem conosco, o que eles nos mostram é inenarrável. Quando eles percebem o desejo sincero da nossa iluminação interior. Comparando com o estudo de hoje, não é o de fora, é o de dentro. Então, é urgente, para quem quer estar com amigos mais iluminados, vamos dizer assim, ou ter mais notícias, ou viver mais com Cristo, essa iluminação que Paulo veio fazer tão bem, Nós precisamos despertar, meus irmãos, e é rápido, e é para tudo. É para tudo que nos cerca, especialmente para nós, individualmente dizendo, Cada mente espiritual aí, cada um de nós. Porque viver abafado, viver sufocado, viver no meio, do bolo, nessa bola de neve, gente, é muito sofrimento, muitas encarnações ainda. Então vamos despertar, Vamos despertar e descobrir quem somos nós, o que viemos fazer aqui, por que estamos aqui, por que estamos chorando, por que estamos sofrendo, por que um pega Covid e outro não pega, e assim por diante. Tudo tem uma explicação lógica, Nada mais é do que o efeito, Então, guardemos
bem no íntimo da nossa consciência, o que é necessário fazer para nos iluminarmos. Beijo grande, fiquem com Deus. E lá vai o beijo. Tem mais recado antes do beijo? Tem, né? Amanhã. Não consigo ler o que é amanhã. Dizer ou não dizer? Eu te digo que é melhor dizer amanhã ou não dizer. Viu? Então amanhã, gente, aguardem, né? E amanhã parece que vai ter uma surpresinha, né? Que não pode contar, né? Não pode. Aí, dizer ou não dizer? Não dizer. Então tá bom, meus queridos. Beijo grande, fiquem com Deus. Parabéns a todos os aniversariantes. Sejam bem-vindos sempre. Muito obrigada pela companhia. E por aguentar a gente assim nos viu? Porque isso é chato, viu? Muito obrigada. Lá vai o beijo. Vai com Deus o beijinho. Até amanhã, meu povo.